Nesse vídeo, a gente vai lidar com EDOs lineares com coeficientes constantes de ordem superior. E a ideia aqui é a mesma do vídeo anterior. Trocar, então, uma EDO de ordem n, digamos, por n EDOs de primeira ordem. Uma EDO linear com coeficientes constantes de ordem n, digamos, é uma EDO que é dada por uma combinação linear das derivadas de y até a derivada de ordem n com coeficientes constantes, ou seja, os coeficientes aí são quem? São esses A1, A2, etc. Então, o que a gente pede para a EDO ser linear com coeficientes constantes é que esses coeficientes sejam constantes. Claro que uma EDO vai ser chamada de linear também quando esses A1s não são constantes, mas a gente não vai lidar com esse caso, a gente vai lidar só com o caso de coeficientes constantes. O lado direito da EDO pode ser uma função só na variável x, não pode aparecer, digamos, y do lado direito da minha EDO, dessa EDO linear. E a gente vai dizer que a EDO é homogênea quando esse f é igual a zero. Aqui é tudo muito parecido com álgebra linear, né? A noção, né, essa palavra homogênea está aparecendo com o mesmo sentido de álgebra linear. E também o nome linear da EDO tem a ver com álgebra linear, porque o que a gente está dizendo é que esse lado esquerdo é uma combinação linear das derivadas de y. E a ideia para resolver esse tipo de EDO, e é uma ideia bastante útil em outros contextos, é pensar na derivação, então na diferenciação, como um operador. Então, a gente vai chamar de D esse operador que pega uma função e me devolve a derivada da função. Aqui, então, potências desse operador, D elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a n, quer dizer composição. Então, d ao quadrado aplicado em y é a derivada da derivada de y, ou seja, a derivada segunda. Da mesma forma, d elevado a n aplicado em y fica a derivada de ordem n. Então, a gente pode considerar polinômios nesse d, né? E esses polinômios são chamados de operadores diferenciais lineares. E é fácil ver que esses operadores funcionam como polinômios. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu aplico um operador a um y e depois aplico outro operador, isso é a mesma coisa que aplicar o produto dos operadores. Ou seja, a composição de operadores funciona como produto de polinômios. Então, dá para a gente pensar em fatorar, digamos assim, esses operadores diferenciais lineares. Então, dado uma EDO linear com coeficientes constantes, essa que está aí, a gente pode pensar nela como um operador diferencial linear aplicado em y. E aí, se eu olho para esse operador, eu consigo extrair daí um polinômio nessa variável r que eu chamei, que está associado à minha EDO linear. E se a gente consegue fatorar esse polinômio, a gente consegue fatorar também esse operador linear. E aí, usando essas raízes, essa fatoração, a nossa EDO fica escrita como d menos R1, d menos R2, d menos R3, etc, 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 até d menos Rn, y igual a zero. E aí o que a gente faz é quebrar, digamos, olhar para cada pedacinho dessa EDO separadamente, né? Eu separo, por exemplo, d menos R1, e aí eu chamo de 1 tudo que sobrou para o outro lado. Então, a minha EDO agora fica d menos R1, o 1 igual a zero. Mas esse 1 é d menos R2, etc, até o y igual a zero. E aí agora eu separo d menos R2, e de modo que essa minha outra EDO fica, né, de modo que o meu 1 fica d menos R2 vezes o 3 e assim por diante. Então, a gente vai definir essas variáveis auxiliares, o 1, o 2, etc, até o n menos 1. O n, digamos, é o próprio y, né, é o último pedacinho que sobra. E aí, se a gente olha para a primeira equação, ela me diz que d menos R1, o 1, igual a zero. Essa é uma EDO de primeira ordem que eu consigo resolver, e se eu resolvo ela, eu acho o 1. Aí eu jogo 1 na segunda equação que está aparecendo, d menos R2, o 2, igual a 1. De novo, é uma EDO de primeira ordem, se eu já achei o 1, eu substituo aí, e eu consigo achar o 2, e assim por diante. Então, o que a gente fez foi transformar a nossa EDO linear com coeficientes constantes de ordem n em um sistema de n EDOs lineares de primeira ordem, iguais àquelas que a gente viu na videoaula 19, ou seja, que a gente sabe resolver. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar y 3 linhas, menos 5y 2 linhas, mais 6y' igual a zero. Então, a gente quer seguir esse raciocínio que a gente fez para tentar encontrar a solução dessa EDO de terceira ordem. Então, o que a gente faz é olhar para o operador, né, olhar essa EDO como dada por um operador, e é esse operador daqui, d ao cubo menos 5d ao quadrado mais 6d vezes y igual a zero. Né? Se eu
faço esse operador, é isso aqui que eu chego. Então, eu estou com um polinômio que é r ao cubo menos 5r ao quadrado mais 6r. E aí, se eu ponho r em evidência, eu fico com r ao quadrado menos 5r mais 6. Se eu procuro as raízes aqui, isso aqui vai ter raiz 2 e 3, ou seja, eu estou com r menos 2, r menos 3, né? As minhas raízes são 0, 2 e 3. Então, como é que fica essa minha EDO? Assim, a EDO fica d menos 0, que é a minha primeira raiz, d menos a minha segunda raiz, d menos a minha terceira raiz, vezes y igual a 0. Foi isso que a gente fez, né? A gente usou a fatoração do polinômio para fatorar o operador linear dessa forma. Então, a gente chamou esse cara daqui de um certo u. Deixa eu chamar... Na verdade, a gente começou olhando por aqui, né? Esse daqui, digamos, é o meu u1 e esse daqui é o meu u2. E aí, a gente transforma a nossa EDO num sistema, o quê? D menos 0, 1 igual a 0. D menos 2, u2 igual a 1. E D menos 3, y igual a 2. Bom, esse sistema eu consigo traduzir, né? D menos 0 é o próprio D. D aplicado ao 1 é o 1'. D aplicado ao 2 é o 2'. Menos 2 o 2, deixa eu jogar já para cá. Então, igual a 2 o 2 mais o 1. Mesma coisa aqui, né? D aplicado a y é y'. Menos 3y, deixa eu jogar esse 3y para cá, mais o 2. Esse é o sistema de EDOs que eu tenho que resolver. Nota, resolvendo essa daqui, que vai ser super fácil de resolver, eu vou encontrar o 1. Aí eu vou substituir aqui, vou ficar com uma EDO linear para a função u2, vou conseguir resolver para achar o 2. Aí eu vou substituir aqui e vou resolver para encontrar o meu y. E a primeira equação não tem nem o que fazer, né? Está me dizendo que o 1 é uma função que quando eu derivo dá zero. Então o 1 é uma constante. E a segunda equação? O que a segunda equação me dizia? A segunda equação me dizia que o u2' é igual a 2u2 mais o 1. Só que eu já achei o 1. Então, u2' é igual a 2u2 mais c1. Essa é uma EDO linear, então, com P igual a 2. Como é que a gente resolvia a EDO linear? Eu tenho que calcular a derivada com respeito a x, que é a minha variável, do que y, só que não é y, né? O 2, que é a minha função, é a função dada pela minha EDO. Então, o 2 é elevado a menos a integral de p dx, só que o p é 2, então 2 dx. Então, eu estou com a derivada de u2 é elevado a menos 2x. Bom, regra do produto me diz que isso é a derivada de u2 vezes e a menos 2x, mais o 2, derivada de e a menos 2x. Então, menos 2 é menos 2x. Substituindo o 2' por isso daqui, então eu estou com 2u2 mais o 1. Mas o 1 é C1, né? Deixa eu botar logo aqui. 2u2 mais C1 é a menos 2x, menos 2u2 é a menos 2x. E o que eu estou vendo, isso aqui vai cancelar com isso, vai sobrar C1 é a menos 2x. Ou seja, a derivada disso aqui é C1 é a menos 2x, é porque o 2 é a menos 2x é a integral de C1 é a menos 2x. E essa integral eu sei fazer também. Fazendo uma substituição simplesinha, a gente vê que isso é C1 é a menos 2x sobre menos 2, mais uma outra constante C2. E de novo eu vou fazer um abuso de notação aqui para trocar esse C1 por C1 dividido por menos 2. Ou seja, eu estou chegando que o 2 é a menos 2x é C1 é a menos 2x mais C2. Vou jogar esse e a menos 2x para cá e eu chego então que o 2 é menos 2x com menos 2x, então C1 mais C2 é a 2x. Está faltando agora olhar para a terceira equação. Então, a minha terceira equação, que vai me permitir encontrar o y, é y' igual a 3y mais o 2, mas eu já achei o 2, está aqui. Então, eu estou com y' igual a 3y mais isso daqui. Então, C1, C2 é elevado a 2x. Nota que, de novo, essa é uma EDO linear com, então, P igual a 3. E, de novo, eu resolvo achando aquela derivada. Então, eu tenho que fazer a derivada com respeito a x de quem? Y, agora é y mesmo, porque a função, eu estou chamando a função da minha EDO é o y, é elevado a menos a integral de p, então, menos a integral de 3.
Ou seja, eu estou com a derivada de y é a menos 3x. Mesma conta que a gente fez no caso anterior. Então, fazendo essa derivada, a gente fica com, usando de novo a regra do produto, y' vezes a exponencial, y vezes a derivada da exponencial, então esse menos 3 pula para cá. Substituindo quem é y', a gente vê que 3y é a menos 3x, vai cancelar, e aqui era um menos, com esse menos 3y é a menos 3x. Então, o que está sobrando é C1 mais C2 é a 2x, que multiplica isso daqui. Então, eu estou com C1 é a menos 3x, C2 é a 2 menos 3 menos 1 vezes x. Então, se eu sei que a derivada disso daqui é isso, é porque y é a menos 3x é a integral de C1 é a menos 3x mais C2 é a menos x. E resolvendo aquela integral, fazendo substituição, usando o método de substituição, a gente chega nisso daqui. C1 é a menos 3x dividido por menos 3, C2 é a menos x dividido por menos 1, mais C3. De novo, vou fazer um abuso de notação e continuar chamando de C1 isso daqui e de C2 isso daqui. Então, eu estou com y é a menos 3x igual a C1 é a menos 3x, C2 é a menos x, C3. Vou jogar o E a menos 3x para cá. E eu fico com y igual a C1 é a menos 3 mais 3, 0x, então nada. C2 é a menos 1 mais 3, então 2x. E C3 é a 3x. Então, essa é a minha solução da EDO de terceira ordem que a gente começou. Deixa eu observar o seguinte. Essa minha solução, aqui está C1 simplesmente, mas eu posso pensar como é a 0x. C2 é a 2x, C3 é a 3x. Aquele polinômio que a gente começou tem raízes exatamente 0, 2 e 3. Ou seja, a solução da minha EDO é uma combinação de E elevado a essas raízes do polinômio. Estou aqui com E elevado a 0x, E elevado a 2x, E elevado a 3x. E será que isso sempre acontece? Será que a solução é sempre uma combinação de E elevado às raízes de x? Vamos examinar um pouquinho melhor essa situação. Vamos focar em EDOs de segunda ordem e vamos supor então que aquele polinômio tem raízes R1 e R2 e ver o que acontece. Então, reduzindo a nossa situação ao caso n igual a 2, vamos supor que o meu polinômio tem raízes R1 e R2, então a gente fica com esse sistema. Nota que a primeira EDO que aparece no sistema é uma EDO linear, como a gente falou, mas ela é mais do que isso, ela é uma EDO separável, super fácil de resolver. E a solução dela é C é elevado a R1 vezes x. Vamos olhar agora para a segunda equação. Essa segunda EDO não é, em geral, separável, que é uma EDO linear, e aí o que a gente faz? A gente calcula aquela derivada, né? A derivada da minha função é elevado a menos integral de p dx. Então, fazendo essa continha, substituindo, etc., a gente chega a C é elevado a R1 menos R2, x. Ou seja, y é elevado a menos R2x é a integral de C é elevado a R1 menos R2, x. E aí tem que quebrar em dois casos, né? Se R1 é igual a R2, vai me dar uma integral diferente do caso R1 diferente de R2. Se R1 é igual a R2, a situação fica até mais fácil, porque aí esse E elevado a R1 menos R2x, tudo isso é 1, eu estou com E elevado a 0, E elevado a 0 é 1. Então, estou com a integral de C, que está me dando Cx mais uma outra constante que eu chamei de C2. E aí, se eu jogo aquela exponencial de menos R2x para o lado de cá, eu fico com y igual a C1, que é o mesmo C anterior, x é elevado a R2x, mais C2 é elevado a R2x. Nota que aqui não aconteceu igual no exemplo, né? No caso em que as raízes são iguais, elas aparecem sim na exponencial, mas numa delas aparece essa multiplicação por x. Essa multiplicação por x acontece porque eu estou com uma raiz múltipla. E se R1 é diferente de R2, bom, então aquela exponencial não é elevado a zero, é uma exponencial mesmo, digamos assim, e aí, integrando, a gente fica com a constante vezes a mesma exponencial, só que dividido pela coisa que eu estou exponenciando, né? É só fazer uma substituição bem simples aí. E aí, se a gente chama de C1 essa constante dividido por R1 menos R2, e depois joga o E elevado a menos R2 para o outro lado, eu fico com y igual a C1 é elevado a R1x, mais C2 é elevado a R2x.
que é o caso que apareceu no exemplo, né? No caso em que as raízes são distintas, aquela pergunta que a gente tinha feito, será que sempre aparece E elevado às raízes? Sim, a gente está vendo que sim. Quando as raízes são distintas, é isso que acontece. E como a gente viu no caso anterior, se eu estou com uma raiz repetida, também aparece E elevado às raízes, mas aparece esse x multiplicando. Nesse segundo exemplo, a gente quer encontrar a solução dessa EDO de segunda ordem, y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Pelo que a gente está vendo, é só eu achar as raízes daquele polinômio, né? Se eu olho para isso como um operador linear agindo em y, eu estou vendo a EDO dessa forma, ou seja, eu estou com o meu polinômio que é r ao quadrado mais 2r mais 1, e aqui eu sei quem são as raízes são menos 1 e menos 1 de novo. Então, o que a gente viu é que a solução dessa minha EDO é y igual a C1 é a menos 1 vezes x, C2, x é a menos 1 vezes x. Eu acho que no nosso raciocínio eu tinha posto x aqui, mas na verdade tanto faz, né? C1 e C2 são constantes arbitrárias, não faz muita diferença quem está aparecendo antes. E pronto. E tem um caso que a gente não tratou direito ainda, porque esses R1, R2, etc., essas raízes que estão aparecendo são raízes de um polinômio com coeficientes reais. Nem todo polinômio com coeficientes reais vai ter raízes reais, eu posso ter raízes complexas aparecendo aí. E o que acontece se essas raízes são complexas? Bom, como a gente está lidando com polinômios com coeficientes reais, se essas raízes são complexas, então elas são complexas conjugadas. Então a gente pode dizer que o R1 é um certo alfa mais beta-i e o R2 é um certo alfa menos beta-i. E aí o que importa é que essas raízes são diferentes, né? Se beta é diferente de zero, ou seja, se R1 e R2 são de fato complexos, não reais, então essas raízes são diferentes e o raciocínio que a gente fez antes continua válido. Então, a minha solução continua sendo C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Só que y deveria ser uma função real. Eu não quero expressar essa minha função real usando números complexos. Então, a gente tem que mexer um pouquinho aí nessa solução. Então, vamos examinar essas exponenciais. Vamos olhar, por exemplo, para o E elevado a R1x. Então, R1 é alfa mais i beta. Então, a gente está com E elevado a alfa mais i beta, tudo isso multiplicado por x. Eu posso quebrar isso como E elevado a alfa x vezes E elevado a i beta x. Esse i beta x aí é onde está a questão, né? Que tem um complexo aparecendo. E aí a gente lembra que a gente viu lá na videoaula 17 que E elevado a i vezes alguma coisa é um cosseno dessa coisa, mais i seno da coisa. A gente fez isso com uma aplicação de EDOs separáveis. Então, esse E elevado a i beta x que está aparecendo é cosseno de beta x mais i seno de beta x. Mesma coisa acontece para a segunda raiz, para R2. Só que agora eu estou com cosseno de menos beta x mais i seno de menos beta x. E aí eu lembro que cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos alguma coisa é igual ao cosseno da coisa. Eu lembro que seno é uma função ímpar, então seno de menos alguma coisa é menos seno da coisa. E pronto. Bom, pronto mais ou menos, né? Porque continua aparecendo um número complexo, aí continua aparecendo esse i. Então, o que a gente faz é ajeitar, né? O nosso y era C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Vamos juntar isso daí. Então, eu vou juntar o que é cosseno de beta x, vou juntar o que é seno de beta x. E aí, eu fico com C1 til, digamos, que é C1 mais C2. Esse C2 til, digamos, é C1i menos C2i. E aí a gente chega que y é o quê? É elevado a alfa x, que multiplica C1 til, se você quiser, cosseno de beta x, mais C2 til, seno de beta x. Deixa eu só observar o seguinte, aquelas constantes C1 e C2 que apareceram antes, a princípio são constantes complexas, porque elas surgiram da integração de funções que envolviam números complexos. Mas como a gente falou no início, a nossa y, a função que eu estou procurando, é uma função real. Então, essas constantes C1 e C2 til que estão aparecendo agora nessa solução final devem ser constantes reais. Nesse terceiro exemplo, a gente quer achar a solução da EDO y duas linhas mais y igual a zero. Antes da gente fazer conta, vamos pensar um pouquinho. Porque esse EDO está me dizendo que eu estou procurando uma função y, tal que quando eu derivo duas vezes, jogando esse y para o lado de cá, a derivada segunda é menos a função.
A gente conhece duas funções assim, né? Que é a função seno e cosseno. Derivada de seno é o cosseno, mas aí se eu derivo de novo, me dá menos seno. Então, derivada segunda de seno é menos o seno. Mesma coisa para o cosseno. Derivada de cosseno é menos o seno, se eu derivo de novo, dá menos cosseno. Então, de novo, o cosseno é uma função que quando eu derivo duas vezes, me dá menos a função. E como a gente vai ver, é que sim, essas duas funções vão me dar a solução dessa EDO daqui. Então, pelo que a gente viu, o que a gente tem que fazer é considerar o operador esse daqui, que me dá essa EDO. Então, eu fico com um polinômio r ao quadrado mais 1. Eu sei as raízes desse polinômio, é mais ou menos i, né? Porque eu estou com raiz de menos 1, que é i ou menos i. Então, a solução é y igual a e alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Quem é alfa e beta aqui? Bom, eu escrevi como mais ou menos i, então isso aqui está 0 mais 1 vezes i e 0 menos 1 vezes i, né? São essas duas possibilidades que tem aqui. Então, o meu alfa é 0 e o meu beta é 1, ou menos 1, tanto faz, como você preferir. Então, eu estou com e a 0 vezes x, C1 cosseno de 1 vezes x, C2 seno de 1 vezes x, ou seja, e a 0x é 1, não faz muita diferença. Então, eu estou com C1 cosseno de x, C2 seno de x. Está aqui a minha solução. Como a gente esperava, né? Eu tinha observado que cosseno e seno são funções que satisfazem essa EDO, então um múltiplo dele vai satisfazer também e uma combinação vai satisfazer também. Né? O que está por trás aqui é que se eu encontro soluções dessa equação diferencial, combinações dessa solução, combinações lineares dessas soluções vão ser solução também. Isso não vale para toda a EDO, só para a gente parar para pensar um pouquinho, mas vale quando a gente está com uma EDO homogênea, ou seja, o que está por trás disso tudo é que eu tenho um zero aqui do lado. E, de novo, tem um paralelo grande com a álgebra linear, né? Em álgebra linear isso também vale. Combinações lineares de soluções de uma equação linear homogênea são também soluções. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Nesse exemplo 4, a gente quer achar a solução dessa EDO de segunda ordem. Então, é y duas linhas, mais 2y' mais 10y igual a 0. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer é achar o polinômio associado a essa EDO. Né? E para isso eu vejo isso como um operador agindo. E aí, então, eu estou com um polinômio que é r ao quadrado mais 2r mais 10. E tudo que eu tenho que fazer é achar as raízes desse polinômio. Então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara aqui, né? Como é que eu faço para achar as raízes? Menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 4, menos 4ac, então menos 4 vezes 10, sobre 2a. Então, eu estou com menos 2, mais ou menos raiz de menos 36, sobre 2. E se tem um menos dentro da raiz, já estou vendo que vai aparecer números complexos aqui. Então, eu estou com menos 2, mais ou menos raiz de menos 36. Bom, o que é raiz de menos 36? Raiz de 36 é 6, então 6i sobre 2. Então, eu estou com menos 2 sobre 2, que é 1, mais ou menos 3i. Ou seja, o meu alfa aqui é menos 1 e o meu beta é 3, ou menos 3, tanto faz. Então, eu cheguei que a minha solução, vou botar assim, a solução é elevado a alfa x, então é elevado a menos 1 vezes x, C1 cosseno de beta x, então cosseno de 3x, mais C2 seno de beta x. Deixa eu só fazer logo esse y aqui, né? Então, eu estou com E menos x, C1 cosseno de 3x, C2, seno de 3x. E pronto, está aí a minha solução. Nesse exemplo 5, a gente quer achar a solução dessa EDO, y duas linhas mais y' igual a 0. Essa EDO até já apareceu para a gente na videoaula 22, só que a gente resolveu pelo aquele método de pensar o x está ausente ou o y está ausente e fazer uma mudança de variáveis. Aqui, a gente está notando que é uma EDO linear com coeficientes constantes de segunda ordem, então a gente vai resolver usando os métodos que a gente está vendo nessa videoaula. Nesse exemplo,
Tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Y duas linhas, eu vou ver como D2 aplicado em Y. Aqui é D. Então, eu estou escrevendo a minha EDO dessa forma. Ou seja, o polinômio que está aparecendo é R ao quadrado mais R, que é um polinômio super fácil de fatorar, né? De achar as raízes. Estou com R que multiplica R mais 1. Ou seja, as raízes são 0 e menos 1. E como são raízes distintas e reais, a solução da minha EDO é o quê? C1 é elevado à primeira raiz vezes x, C2 é elevado à segunda raiz vezes x. Ou seja, C1 mais C2 é elevado a menos x, que foi exatamente a solução que a gente chegou lá na videoaula 22. Só que aquele método que a gente viu lá era bem mais complicado. A moral da história é que, se eu estou com uma EDO que é linear, com coeficientes constantes, é mais fácil a gente aplicar o método dessa videoaula aqui. E nesse sexto e último exemplo, a gente está com essa EDO. De novo, é y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a 0. De novo, o que eu tenho que fazer é achar as raízes do polinômio associado. Então, eu vou ver essa EDO como D2 menos 4D mais 4 aplicado em y igual a 0. Ou seja, eu estou com um polinômio que é r ao quadrado menos 4r mais 4. E se eu fatório esse polinômio, eu vejo que ele é r menos 2 ao quadrado. Ou seja, eu estou com a raiz 2 aqui com multiplicidade 2. Então, as minhas raízes são 2 e, bom, 2 de novo. E a solução, né? Se eu já achei as raízes, eu já achei a solução. Então, eu estou com C1 é elevado a 2x. E como é raiz múltipla, C2x é elevado a 2x. E pronto, está aí a minha solução. Bom, a gente começou esse vídeo falando de EDOs de ordem superior, mas a gente acabou se concentrando mais em EDOs de segunda ordem. O fato é que tudo que a gente fez para EDOs de segunda ordem vale também para EDOs de ordem superior. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer isso. A gente vai ver como aplicar o que a gente fez aqui para EDOs de ordem superior e vamos ver também como tratar o caso em que a EDO não é homogênea, ou seja, no caso em que tem realmente um f de x, uma função do lado direito da minha EDO.